Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Somos de famílias evangélicas, eu e meu marido, e desde que nos casamos, que nos mudamos ali para aquele bairro, passamos a frequentar aquela igreja que ficava perto ali de casa, já que a antiga acabou ficando muito longe, fora de mão. Graças a Deus fomos muito bem acolhidos por todo mundo. Nossa vizinha de muro, inclusive, também frequentava a mesma igreja e foi ela que, de certo modo, nos indicou. E depois nos apresentou ao pastor Altair e a sua esposa, Amanda. Com o tempo, assim aos poucos, fomos nos aproximando, não só do pessoal da igreja, mas de todo mundo, mas principalmente ali, nos tornando conhecidos, ganhando intimidade. Na época eu não trabalhava fora e sempre que podia, dava uma mãozinha para o pastor e a Amanda, sua esposa. Inclusive, depois de um tempo, comecei a fazer parte de um ministério que dava apoio às pessoas em processo de reintegração à sociedade. Enfim, gradativamente, fui encontrando o meu espaço ali na igreja. Isso me fazia tão bem. Em novembro, por exemplo, aconteceu um encontro espiritual, uma espécie de retiro. E eu me escalei para ajudar. Pelo fato de estar trabalhando, meu marido não pôde participar, porque os encontros seriam aos sábados, durante todo o dia, durante todo aquele mês. E foi no segundo sábado que aconteceu algo que eu, sinceramente, não estava esperando. Logo depois que foi servido o lanche, eu liguei para o meu marido, conversei com ele, e foi quando desliguei o telefone que o pastor se aproximou. Estava conversando com o Sérgio? Confirmei. Aí ele quis saber se meu marido iria me buscar. Porque se eu quisesse, e se ele não pudesse, ele gostaria de ir embora também, de carona com ele e Amanda, sua esposa. O retiro não estava acontecendo na igreja, mas numa chácara, um lugar meio afastado. Sabe, eu gostei da ideia e aceitei prontamente a carona. Assim pouparia o Sérgio de me buscar. Inclusive, liguei para ele de novo para falar justamente isso. O pastor Altair continuou ali conversando comigo, falando uma coisa e outra, assuntos ali do retiro, até que do nada me perguntou: e como é que está o casamento de vocês? Está tudo bem? Confesso que até estranhei a pergunta, porque ele conhecia o Sérgio, sabia que a gente se dava bem demais. De todo modo, falei que sim. Estávamos nos entendendo como sempre. E nessa hora, ele colocou a mão assim no meu ombro e, me olhando de um jeito sério, falou aquilo: que continue assim. Nossa igreja precisa de casais como vocês, firmes, fortes, sobretudo unidos, né? E também jovens. Ele falou aquilo, mas continuou com a mão sobre o meu ombro, me olhando. Mas levei aquilo numa boa. Só que em seguida, ele alisou meu cabelo, fez assim uma espécie de carinho e fez aquele elogio: lindo esse teu cabelo. Eu ouvi e confesso que naquele momento fiquei meio sem jeito. Sabe, não sei explicar, mas senti uma coisa ruim, um estalo. Porque convenhamos, né? Nada a ver o que ele tinha falado. O que a mulher dele, por exemplo, ia pensar se visse aquela cena? Aliás, se ele não fosse o pastor, eu pensaria até que ele estava querendo se aproximar de mim com outras intenções. Mas acabei deixando de lado, até porque já conhecia o pastor e a esposa fazia algum tempo e, pelo menos na minha cabeça, eram pessoas assim muito confiáveis. E logo em seguida ele se afastou, de modo que eu acabei deixando de lado. Sabe, no fim do encontro, acabei realmente pegando carona com eles. Me deixaram em casa e ficou tudo naquilo. Inclusive, fomos conversando o trajeto todo. Eu, o pastor, a Amanda e mais uma pessoa que também pegou carona. No domingo teve culto. Eu e meu marido estávamos presentes, como sempre, participando ativamente de tudo. Normal. Nada de diferente. Até que chegou a segunda-feira.
Logo depois do almoço, lembro que eu estava na cozinha, lidando com a arrumação ali, quando tocou a campainha. Era difícil aparecer uma visita ali em casa, principalmente assim, dia de semana, né? Às vezes a vizinha vinha conversar comigo, mas não era muito comum, né? E quando eu fui abrir a porta, dei de cara com ele, o pastor Altair, diante de mim, me olhando com aquele sorriso estampado na cara. Ele já tinha ido ali em casa outras vezes, mas sempre acompanhado da esposa. E o Sérgio também sempre estava ali comigo. Olhei para a cara dele e falei: nossa, pastor, que surpresa. Então, Simone, tudo bom? Você está muito ocupada? Posso entrar um pouquinho? Claro, pastor, entra. Ele falou que queria conversar sobre o retiro. Perguntei se ele aceitava um café, ele falou que sim. E então eu fui até a cozinha colocar a água para ferver. Só que quando me virei, ele estava parado diante da porta da cozinha e me olhando de um jeito que, sinceramente, me fez até estremecer. Sabe, levei um susto. Até porque não esperava, né? Nossa, pastor, que susto. Desculpa, eu não queria te assustar. Resumindo, enquanto fervia a água, a gente ficou ali conversando. Não posso dizer que me senti à vontade, porque não me senti. Achei tão esquisito aquilo dele, nós dois ali sozinhos em casa, e ele sair lá do sofá e vir ali para a porta da cozinha e me olhando daquele jeito que eu, sinceramente, achei meio esquisito. Repito, levei um susto. Ele começou a falar sobre coisas que estava pensando em fazer no próximo sábado, até para dar uma animada nos participantes. Queria saber o que eu achava. Fiquei surpreso de novo por ele estar querendo a minha opinião sobre alguma coisa que não sei. Podia ter decidido com a esposa dele, por exemplo. Enfim, ele tomou café, ficou ali ainda conversando. Agora, o problema nem foi esse, do café, mas o modo como ele me olhava enquanto conversava comigo. Me olhou exatamente, já quando ia indo embora, do mesmo modo que tinha me olhado lá no retiro, quando elogiou o meu cabelo. E eu confesso que me senti estranha, embaraçada até. Ele agradeceu, disse que estava na sua hora e foi embora. O acompanhei até a porta e quando apertamos as mãos, ele fez uma coisa que nunca tinha feito. Se inclinou assim na minha direção e me deu um beijo do rosto. Olha, se eu dissesse que não estava achando o comportamento desse pastor esquisito, eu não estaria sendo sincero. Sabe? E eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu me senti tão esquisito o dia todo depois desse episódio. E também não parei de pensar naquilo que tinha acontecido. A imagem do pastor ficou ali, martelando a minha cabeça. Aquele modo como ele olhava para mim, como tinha olhado lá no retiro, né? Quando falou do meu cabelo, e dessa vez também, quando já estava saindo. Quando chegou do serviço, até meu marido notou que eu estava estranha. Perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido algo. Não sei. Mas apesar de não ser acostumado a esconder nada do meu marido, achei melhor nem comentar sobre a visita do pastor, de surpresa ali em casa. Não sei por quê. Não queria que ele pensasse alguma bobagem, por mais que eu soubesse que ele não ia pensar. Enfim, achei melhor não comentar. Na quarta-feira, fomos ao culto e não sei como consegui esconder a minha perturbação quando fiquei diante do pastor. Ele me olhou com aquele sorriso de orelha a orelha, que me desconcertou ainda mais. Juro que não entendi por que ele me olhava daquele jeito. E muito menos por que eu estava me sentindo daquele modo.
E o fato é que durante o culto, como estávamos bem próximos ao púlpito, eu sentia seus olhos em cima de mim. A cada 20, 30 segundos, mesmo desviando os olhos em outra direção, ele acabava olhando direto para mim. Mesmo que fosse aquela olhadinha rápida. Na sexta-feira seguinte foi exatamente a mesma coisa. Voltei para casa até bem assustado comigo mesma, por conta dos pensamentos que andavam tomando conta da minha cabeça. A imagem desse pastor não saía da minha imaginação. Eu fechava os olhos e parecia vê-lo diante de mim. O que estava acontecendo comigo? Sabe, aquela não era eu. A troco de que eu pensava tanto nesse homem? Até que no sábado, teve novamente um encontro lá na chácara. E eu fui de carona com eles. Já tínhamos combinado no sábado anterior que eu iria com eles, pro Sérgio não precisar me levar até lá antes de ir pro trabalho. E sabe, ali dentro daquele carro, eu senti tudo meio esquisito, mesmo tendo mais gente ali, a mulher dele inclusive. E o pior é que volta e meia, eu flagrava me olhando pelo retrovisor. A primeira vez que eu peguei me olhando, inclusive, senti até um arrepio. E durante todo o encontro, dava para sentir aquela tensão no ar, quando ele se aproximava. Aquela energia diferente que eu nem conseguia explicar. Alguma coisa estava acontecendo comigo. E confesso que comecei a ficar com medo. Na verdade, nessas alturas, eu já estava apavorada, porque não queria sentir nada daquilo. E foi se tornando mais forte. Até que no último sábado do mês, quando seria o encerramento do retiro, ele falou para mim: Simone, eu queria conversar com você sobre as ações de fim de ano agora. Talvez eu passe lá na tua casa segunda-feira. Tudo bem? Não atinei nem no que falar. Aliás, não entendi por que é que ele queria falar comigo e justamente na minha casa. Por que não podia ser mesmo na igreja, na sala de reuniões? Se bem que eu me perguntava isso, mas na verdade sabia a resposta. Quando entrava o mês de dezembro, a igreja preparava ações para arrecadar fundos e brinquedos para a criançada, organizar ceias solidárias. Eu apenas concordei e perguntei se Amanda também iria. E ele balançou a cabeça confirmando. Isso me deixou mais tranquila. Na segunda-feira, praticamente naquele mesmo horário da primeira vez, escutei a campainha tocando. Eu estava esperando pelos dois, ele e a esposa. Só que no que abri a porta, apenas ele estava diante de mim. E parecia nervoso. Não estava sorrindo como era do seu costume. Eu também estava nervosa. Mais do que isso, sabe, estava prevendo que, não sei, ele entrou, ofereci um café, mas desta vez ele recusou. Ficamos ali, um olhando para o outro, eu esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele falou que queria conversar comigo sobre as ações da igreja para o final do ano. Só que o que ele falou foi uma coisa bem diferente, que não tinha nada a ver com isso. Simone, eu quero te fazer uma pergunta, mas preciso que você seja sincera comigo. Pergunta? Claro, pastor. Sobre o que seria? Então, antes de mais nada, eu acho que vou aceitar aquele café. Na verdade, o café eu já tinha deixado pronto, de modo que apenas lhe servi na xícara. Repito, percebi que ele estava agitado.
E era com certeza que pediu aquele café, sei lá, para ganhar tempo. Tomou um gole, depois falou. A pergunta que eu tenho para fazer era sobre nós dois. Sobre nós dois? Como assim? Não negue. Está acontecendo alguma coisa entre nós, Simone. Sabe, tudo muda quando a gente olha. Vai dizer que você também não sente que está acontecendo alguma coisa? Eu sinto que está. Engoli em seco. Até porque não esperava que ele fosse tão direto. Aliás, nem esperava que ele tocasse naquele assunto. Num fio de voz, falei que não sabia do que ele estava falando. Sabe, o que eu ia dizer? Pastor, dá para o senhor ser mais claro? O que está vendo, afinal? Aquele beijo no rosto, Simone. Será que aquilo mexeu só comigo? Não sei nem como falar isso, mas aquilo despertou alguma coisa em mim, sabe? Eu não sei. Pastor, eu não estou entendendo do que o senhor está falando e está ficando tão complicada essa conversa. Não negue. Eu vejo nos teus olhos. Você também me quer. Vai dizer que não? Do que o senhor está falando, pastor? Não fala isso nem de brincadeira. O senhor é pastor, aliás, é casado, eu também sou. É ter pecado falar nesse assunto? Pecado? Eu acho que não. Até porque quando os dois querem, não é pecado. Juro. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que teria esse tipo de conversa com o pastor. Meu Deus! Sabe, eu fiquei sem saber o que dizer, como reagir, o que falar. Eu nunca achei que ele pudesse ter coragem de falar daquele jeito comigo. Pro meu espanto, depois de falar aquilo tudo, ele ainda fez menção de me abraçar. Eu fiquei apavorada. Pastor, por favor, acho melhor o senhor ir embora. Essa conversa aí não tem nada a ver. Vai embora. Por favor, Simone, me escuta. Não. Eu não quero escutar mais nada. Vá embora, pelo amor de Deus. Por favor. Falei aquilo. Tomei o rumo da porta. Abri e fiquei esperando que ele se fosse. Ele ainda ficou ali me olhando com aquela cara, sabe? Coitado. Acho que já estava até arrependido de ter dito tudo aquilo. Meu Deus, o que ele esperava que fosse acontecer? Meu Deus. Será que ele esperava que eu fosse ceder? Confessar para ele que também sentia alguma coisa por ele? Ou deixar que ele me beijasse, que me abraçasse? Eu até podia estar me sentindo perturbado, estava mesmo. Mas eu tinha os meus princípios, meus valores, e fiquei, sabe, atarantada por perceber que ele não tinha os mesmos valores que eu. Eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa para... Fui criada, assim, com valores evangélicos, na igreja. Dei graças a Deus quando ele se foi. Mesmo assim, fiquei ali tremendo. Ainda sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Meu Deus, como ele tinha tido coragem. Sabe, eu fiquei me perguntando como que esse homem teve coragem de falar tudo aquilo. Eu fiquei tão atordoada, eu não sei nem o que deu em mim. Porque, meu Deus, aquilo não tinha a ver. Era completamente fora de todas as circunstâncias normais. Sei lá, até hoje, não sei nem o que me aconteceu e não sei como interpretar o que houve. Mesmo não tendo feito nada de errado, a imagem do meu marido veio assim, sabe, de um jeito na minha cabeça. Sei lá, eu nem sei o que me deu. Só sei dizer que fiquei me sentindo culpada sem ter feito nada.
Meu Deus, eu amava meu marido. Embora não possa negar que me sentia atraída por aquele homem. Ele mexia comigo, não sei porquê, mesmo eu não querendo, mesmo eu tentando evitar. Não sei se ele realmente se encantou por mim, do jeito que falou. Se achou que eu tivesse me encantado por ele também, e por isso veio conversar comigo, ou se era do seu feitio agir daquele modo. Tentar a sorte, como se diz, né? Com as mulheres que frequentavam a igreja. Quer saber? Eu acho até que sim. Na verdade, até hoje, não sei o que pensar. Só sei dizer que isso me causou, sabe, um transtorno emocional tão grande. Meu Deus, eu até hoje penso naquele dia, ele praticamente se declarando para mim, tentando me abraçar, me beijar. E eu sem saber o que fazer, o que pensar. Até que, graças a Deus, sabe, tive aquele rasgo de sensatez e o mandei embora. Abri a porta e o mandei embora. Que mais que eu poderia fazer? Nada. Graças a Deus que tive, sabe, aquele rasgo de bom senso. Caso contrário, não sei o que seria. Mas aquele pensamento também não se afastou. Quem sabe ele seja mesmo do tipo conquistador. O fato é que paramos de frequentar aquela igreja. Meu marido, inclusive, não entendeu quando eu falei que não queria mais frequentar aquele lugar. Que era melhor procurarmos uma outra igreja ou então voltar a seguir aquela de quando ainda éramos noivos, mesmo ficando muito longe. Ele ficou me olhando assim de um jeito meio perplexo, sem saber o que dizer. Ele confiava em mim, sempre confiou. Mas não posso dizer que ele não tenha ficado desconfiado, porque eu não lhe dei nenhuma explicação lógica, nenhuma justificativa. Apenas falei que lá eu não botava mais os pés. Ele também não me cobrou nada. Não fez nenhuma pergunta, apenas concordou. Depois do que houve, eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser me afastar completamente. Até porque, não nego, fiquei com medo das consequências, os desdobramentos dessa história. Que mais podia acontecer depois daquilo tudo? Sabe, sinceramente, eu não sei. De toda forma, acabou. Amo meu marido mais do que tudo na vida. Sempre o respeitei. Sempre fui fiel a ele, o tempo todo. E não queria jamais botar em risco o meu casamento, mas por preço nenhum. Repito, não posso negar que tive aquele momento assim de não sei nem explicar, de atração, mas passou. Graças a Deus passou. Sempre respeitei meu marido e vai continuar sendo assim. Foi um sentimento tão idiota, tão sem razão de ser. Graças a Deus tudo passou. E meu casamento continua abençoado. Mas naquela igreja, diante daquele pastor, juro, eu não fico nunca mais.